Operações de início de sessão concluídas, sim. Quando chegares, porque ainda não te vejo, que sejas muito bem-vindo e bem-vinda. Mais uma vez, como sempre, vamos falar sobre propósito de vida de pessoas e organizações. No desenvolvimento de uma frase, uma definição que nos tem acompanhado e que mais uma vez vai levar aqui um enriquecimento que está expresso no título, que podes ler. Um enriquecimento de como a melhor expressão que somos, como a expressão criativa e autêntica de quem somos. Já te vejo, Julieta, que sejas muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigado por estares. E vejo-te também, Leonila. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela vossa presença, pela tua presença e pela presença quando chegares e se vires depois. Acima de tudo, é a presença de quem se compromete a viver o melhor de si e então vai contribuindo para que essa malha da expressão criativa autêntica de quem somos tenha cada vez mais força, cada vez mais vitalidade, cada vez mais clareza, cada vez mais acerto, cada vez mais nuance para todos aqueles que podem e irão invariavelmente beneficiar dessa escolha autêntica que só tu podes fazer. Só tu podes ativar a verdade de quem és, só tu podes dar isso. Isso que é indefinível e ao mesmo tempo tão vital e que o mundo tanto precisa nestes tempos que atravessamos, nestes tempos de crises, de desafios, de decisões, sim. E o tema de hoje é grandes decisões. Então, este tema é um convite a que possamos aprimorar, aperfeiçoar a nossa capacidade de tomar excelentes decisões e decisões de impacto significativo na nossa vida. E é por isso que o título é Grandes Decisões. E quando pensamos em grandes decisões, o que é mais evidente? Bem, na minha opinião, é mais evidente que nós pensamos em grandes momentos que são identificados, digamos assim, do lado de fora enquanto tal, aquele tipo de momentos que se prestam muito facilmente a aparecer em qualquer narrativa sobre as nossas vidas. Eventualmente, quando pensas em grandes decisões que tenhas tido de tomar, tu pensas em circunstâncias de mudança clara, que estarias ou que estejas a atravessar, em que essas decisões, basicamente, o que vão fazer é, de uma forma irreversível, ou, no mínimo, muito clara, muito vincada, vão trazer à tona todo um conjunto de experiências, situações, oportunidades para algo bastante significativo de ti vir ao de cima. E, portanto, quando nós pensamos em grandes decisões, eu convido-te a que vás além desta perspectiva, centrada nas grandes pinceladas e nos grandes gestos, nos grandes atos, nos tudo ou nada desta vida, nos encontros mais ou menos espetaculares, com circunstâncias limite, ou vai ou racha, como se costuma dizer, situações matar ou morrer, ou como dizia um famoso treinador português, para usar essa metáfora, não pode não ser do agrado de todos, mas é o que me está a ocorrer agora, no jogo do mata-mata, quando a vida nos traz circunstâncias que sentimos que temos mesmo de dar uma resposta mais decisiva, tendemos a equacionar essas mesmas circunstâncias, essas condições, esses momentos decisivos, com grandes decisões que possamos ter de tomar. A verdade é que, na minha opinião, na minha perspectiva, as grandes decisões da vida tomam-se invariavelmente de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais profunda e de impacto verdadeiramente estrutural, quando elas tocam no compromisso repetido que não acontece num só grande marco, num só grande momento, mas que na verdade, e já falámos disso múltiplas vezes, portanto estamos aqui a ajustar esses raios de perspectiva que procuramos lançar sobre o propósito nessas transmissões e a colocar aqui mais uma ênfase com um direcionamento que vai permitir eventualmente encarares a tomada de decisões
e das decisões que tu sentes que são grandes decisões de uma maneira diferente. E poderes até fazer uma espécie de troca em que determinadas decisões que tu associas como grandes, podes deixar de as classificar enquanto tal, e outras decisões que te parecem à partida mínimas, ou que possas suspeitar que têm mais importância do que aquilo que na realidade lhe estás a dar deliberada e conscientemente neste momento, passam a ter essa mesma importância. E, portanto, a ideia fundamental é esta. Como Aristóteles já disse, eu já repeti aqui várias vezes, a excelência constrói-se a partir daquilo que repetidamente fazemos nesse sentido. Portanto, nós somos constituídos pelos nossos hábitos. E esses hábitos e a capacidade, então, mais uma vez, de capitalizarmos aquilo que recorrentemente fazemos, isso sim é, na minha perspectiva, o verdadeiro pilar das grandes decisões, é o ponto nevrálgico. É a alavanca de Arquimedes que leva a nossa vida recorrentemente para níveis completamente imprevistos por quem não esteja disponível para encarar as coisas desta forma. E já vejo o teu comentário, Leonila. Ok, estás a identificar uma pessoa, agradeço-te imenso. Ana Isabel Ferreira, estavas ali no chat ao lado a dizer que precisavas de inspiração para avançar. Ora bem, mas cá a ver, penso eu que seja isso que queres dizer. Muito obrigado, Leonila, por identificares essa pessoa, Ana Isabel. Ana Isabel, que se vieres serás muito bem-vinda. Espero que, de facto, possas ter alguma coisa que enriqueça essa inspiração para avançar. E a ti, Leonila, a ti, Julieta, também, mais uma vez, dizer-vos aquilo que vocês já sabem, e a ti, que podes estar a assistir, mais tarde ou agora, por favor, comenta, questiona, sugere, traz a visão única da expressão autêntica que só tu tens, ou as questões que tens para lá chegar. Nessa senda em que te encontras, porque estás de facto interessado neste tipo de conteúdo, então estás nesse trabalho de esculpires a obra-prima que és e cada vez mais por cá para fora, então esse brilho, essa essência, esse perfume, lá está, que só tu podes trazer aqui para nós. E então, se nos comentários não te sentires à vontade para o fazer de alguma outra forma, e muito obrigado por apareceres, Ana, já te vejo, sejas muito bem-vinda a esta transmissão, que é sobre grandes decisões, como podes ver no título, e o que eu vou procurar fazer é ajustar então as nossas perspectivas para cada vez mais reconhecermos ângulos que possam estar ocultos e libertarmos poder, energia e também capacidade de atenção à nuance que nos faz ser capazes de tomar excelentes decisões, mais do que o contrário. Portanto, tentamos ganhar o jogo da vida em ter um padrão consistente em que as decisões que tomamos nos devolvem melhores resultados do que o contrário. Usando um conceito que também é muito comum aqui nas minhas transmissões, que é o conceito da capitalização das nossas forças e das nossas escolhas de vida. Em pequenas coisas, hábitos, pensamentos, focalizações, perspectivas, orientações, que todas agregadas fazem um grande pecúlio, dão peso à extremidade da alavanca que nós precisamos de carregar para nos catapultar para novas alturas. E quando mais tarde forem eventualmente fazer as revisões daquilo que nós alcançamos nas nossas vidas, o legado que nós alcançamos, será claro, para quem tenha um olhar atento, que não são as grandes pinceladas que se traduzem nas grandes decisões de vida, mas sim aqueles momentos de aparente obscuridade, anonimato, eventualmente até sombra, negro, vazio. São nesses momentos em que nós, quando escolhemos fazer o ajuste, a nuance, o compromisso recorrente com aqueles milímetros certos, é nesses momentos que estamos a forjar uma grande vida. Uma vida que pode mesmo fazer a diferença. Uma vida, como diria Paulo Coelho, uma vida que vive a sua lenda pessoal. Teu comentário, Julieta. Há decisões que me têm deixado a viver menos no presente e mais no futuro, gerando ansiedade e por vezes bloqueio. Portanto, que conselhos dás nestes momentos? Julieta, dou-te o conselho que de facto eu tinha
programado na preparação desta transmissão, que eu não sei se vamos fazer alguma revisão desse sistema mais para o final, para te deixar com algo objetivo que possas operacionalizar em momentos em que possas sentir dificuldade e necessitar de desbloquear estas ideias de uma forma mais condensada e estruturalmente sintetizada num sistema de passos. E então eu vou procurar dar isso mais para o final da sessão. Vai ficar como um deliverable, uma entrega mais à lá desenvolvimento pessoal convencional, que é um sistema de passos de perspectiva que tu podes usar para então entrares nesses momentos em que recuperas o teu centro. E claro, o primeiro passo é evidentemente o passo do centramento, o passo de enraizarmos a nossa atenção no aqui e no agora, através daquelas grandes 3 práticas, que já vimos aqui várias vezes, e que vou mais uma vez repeti-las, e em especial para quem ainda não viu, e em especial para quem está agora aqui a assistir e que sinto-me imensamente grato por assim acontecer. Obrigado, Dionila, pelo teu comentário sobre a pergunta da Julieta. E, de facto, há muita gente nesse mindset de se projetar para o futuro e largar o agora. Porque há uma dificuldade natural inerente a nós, seres humanos, que quando queremos criar, tendemos a projetar a nossa mente no que ainda possa ser. E então largamos o contacto com aquilo que é e perdemos capacidade operativa. E quem nunca? Quem nunca? Quem vos fala também já passou várias vezes por isso. Neste momento, de facto, parece que já existe aqui uma certa consistência de conseguir, de facto, projetar uma visão no futuro e manter o enraizamento no presente, mas nem sempre foi assim. E muito trabalho me deu, e eu vou, de facto, tentar entregar o melhor daquilo que me for possível entregar, para que possas, de facto, fazer uma condensação do teu processo e encurtares exponencialmente, eu gostaria, se possível, encurtares esse ciclo de aprendizagem para te alavancares no atingimento de objetivos e ao mesmo tempo te manteres profundamente lúcido, realista e conectado ao intangível da vida, que dá o sabor a essa mesma vida que temos como dádiva de tudo o que é para experimentarmos e que estamos aqui para viver ao máximo e poder extrair tudo aquilo que nos está destinado. E, portanto, as 3 práticas de regresso ao presente que eu tenho vindo a recomendar, e vou já de seguida, assim que acabar de as apresentar, vou já iniciar um exercício para todos juntos fazermos aqui, para todos nos enraizarmos ainda mais agora mesmo. E as 3 práticas são: a primeira, atenção na respiração; a segunda, sentir a energia vital; e a terceira, observar sem pensar. Observar sem pensar. Estas 3 práticas são aquelas práticas que eu vou repetindo à exaustão, são profundamente inspiradas nos ensinamentos desse grande professor espiritual, que dá pelo nome de Eckhart Tolle, do qual eu sou estudante recorrente em muitos períodos, diário mesmo, desde 2008, e então ele tem essa abordagem à vida de que devemos procurar atingir o estado da consciência meditativa não apenas através de práticas localizadas de atenção plena, mas através da nossa busca o mais deliberada e recorrente possível desse estado de atenção ao longo do dia. E então, eu vou-te pedir que, por favor, repares no teu corpo, como é que está o teu corpo, e assentes os 2 pés no chão, se não os tinhas completamente assentes no chão, que era o meu caso, que o faças. E então vou-te pedir que comeces por sentir a tua energia vital. E o primeiro passo é: coloca a atenção nas tuas mãos. Sente, percebe, percepciona as tuas mãos. Pergunta típica: ainda estão vivas? Sentes a energia nas tuas mãos? Sentes aquele formigueiro que te devolve a sensação de que de facto ainda tens energia nas mãos e que tens a energia da vida a correr nas tuas mãos? Muito bem. Muito bem, então agora vou-te pedir que concentres naturalmente a tua atenção na tua respiração. E que naturalmente, porque naturalmente assim será, se o fizeres,
tipicamente é o que costuma acontecer. Notas que pode estar um tanto ou quanto superficial. E então deixas que naturalmente ela se torne mais profunda e mais lenta também. E agora que já o estás a fazer e já reparaste, acho uma excelente ideia que faças três, que façamos todos aqui, três respirações profundas. Mantendo a nossa atenção na respiração ou recuperando-a. Se a perdermos, e não tem problema, se a perdermos, recuperamos a atenção na respiração. Muito bem, muito bem. E então agora, como te sentes neste momento? Sentes-te mais, eventualmente mais tranquila, ou mais tranquilo, menos acelerado, ou acelerada? Eu, no meu caso, é um resultado quase imediato já. Automaticamente sinto a intensificação dessa energia da presença, da atenção plena. E quanto mais vezes executarmos este tipo de prática, obviamente melhores os resultados que iremos obter. Porque é assim que este jogo da vida está arquitetado. Quanto mais investimos naquilo que de facto sabemos que nos devolve um resultado que necessitamos, mais esse resultado vem ter connosco. E estamos, obviamente, a honrar então aquele princípio universal que eu também já referi aqui várias vezes, que qualquer necessidade genuína será necessariamente respondida. Se há uma solicitação nesse sentido, se há um investimento nesse sentido de energia. É um princípio universal. Pode não ser respondida exatamente da forma como nós equacionamos, idealizamos, imaginamos, mas será atendida. E pode nem ser a forma como nós preferimos. Mas será atendida da forma que o universo considera que mais sentido faz para aquilo que nós estamos a viver. E obviamente que a consideração do universo é uma consideração em termos de uma inteligência não local que subjaz a tudo o que é. E portanto estamos a falar, para aqueles de nós que possamos não estar familiarizados ainda com a ideia, de uma energia universal que está muito além das concepções que alguns de nós podemos ainda ter sobre uma figura patriarcal de um velho de barbas sentado num trono, como então esse Deus Pai que está lá em cima no Olimpo a tirar raios cá para baixo. Não é? Isso obviamente coaduna-se com algumas figuras da mitologia que presida a nossa própria cultura. Mas se fôssemos olhar com aquela profundidade de vida para essa mesma mitologia, iríamos saber que está também previsto nessa mitologia que existe de facto uma menção a princípios universais que não se encontra codificado em termos das narrativas atribuídas aos deuses do Olimpo, porque se considera que estão acima desses mesmos deuses do Olimpo e, portanto, superintendem essas mesmas forças de uma maneira que elas não podem alterar ou comandar da mesma forma que fazem, ou que, em termos das narrativas mitológicas, com os humanos. Fazendo então este parênteses, vamos voltar, vamos recentrar-nos este parênteses e este enriquecimento de estado, que eventualmente conseguimos alcançar com estas práticas, há pouco. Vamos recentrar a nossa perspectiva sobre a tomada de grandes decisões. Portanto, a tomada de grandes decisões, já vimos que opera num extremo que tem duas polaridades. A polaridade macro dos grandes momentos, das grandes pinceladas da vida, de situações típicas de herói versus vilão, de ou vai ou racha, etc, etc, etc. E depois tem outro extremo, outra polaridade, que é a polaridade micro,
que é a polaridade da nuance, que é a polaridade da recorrência, que é a polaridade do compromisso revisitado uma vez após a outra, faça chuva ou faça sol, todos os dias, ou pelo menos mais dias em que isso acontece do que o contrário, em termos de qualquer período que a gente escolha para analisar isso, por exemplo, uma semana, tipicamente, se tivermos num compromisso com esses grãos micro que representam o reiterar de decisões que vão acumulando, que vão capitalizando ao longo do tempo, nós sabemos então que esse processo de acumulação e aqueles de nós que possamos ter estudado as linguagens económicas e financeiras, podermos ter alguma facilidade a orientar o raciocínio nesta forma, mas podemos também pensar no ditado popular, grão a grão, enche a galinha ao papo, por exemplo. E, portanto, é essa capacidade de perceber a nuance e o efeito acumulado da nuance e também saber diferir determinadas recompensas de curto prazo, com vida curta, em prol de outras de hierarquia superior em termos daquilo que nós queremos, de facto, alcançar como expressão autêntica de quem somos. E essa expressão, já sabemos que pode passar por 3 grandes formas. Pode passar pelo nosso ter, pelo nosso fazer e pelo nosso ser. E sabemos que, evolucionariamente consideradas, sabemos que a ordem correta, do mais importante para o menos importante, ou do mais poderoso para o menos poderoso, é o ser, o fazer e o ter. E é a ordem que nós devemos procurar alcançar em qualquer processo de tomada de decisão que fique, na minha perspectiva, considerar então esta trindade e perceber como é que eu estou a lidar com o ser. De que forma é que isto me torna na pessoa que eu preciso de ser, de me tornar, para então, evidentemente, ter as melhores condições possíveis, o melhor contexto possível para concretizar aqueles sonhos, aqueles projetos, aqueles objetivos que podem capitalizar, alavancar o melhor daquilo que eu sou. Certo? E então, obviamente, isto já me está a devolver naturalmente para a dimensão do fazer. Que decisões é que eu posso ter que alavancam esses hábitos, que recorrentemente libertam um pouco mais daquilo que eu preciso alcançar, ou então libertam um pouco mais daquilo que eu preciso deixar para trás, daquilo que eu sei que não me serve, daquilo que eu sei que gera peso, daquilo que eu sei que na realidade no meu caminho faz aquilo que eu gosto de dizer, conduzir com o travão de mão puxado, que é, eu tenho de aplicar um conjunto de recursos desproporcionado para obter determinados resultados, porque estou a jogar o jogo da vida com regras que são contrárias à minha própria expressão autêntica daquilo que eu sou. E depois, obviamente, o ter deve operar em consonância com estas 2 dimensões anteriores. Deve ser um ter que seja expressivo e, de facto, que alavanque e que, de facto, catapulte o melhor daquilo que eu sou. E então esse ter será um ter abençoado e vai ser, por definição, um ter atlético, um ter flexível, se me permite usar esta expressão, um ter que não causa peso, um ter que é como aqueles quadros das bicicletas dos atletas de competição, aqueles quadros de fibra de carbono que são ultra leves, e então é um ter que de facto é um ter que é altamente eficaz para aquilo que se propõe. E eficaz não só em termos da dimensão da eficiência pura da vida, mas que de facto nos permite libertar prazeres, nos permite viver como nós queremos viver, que nos permite então sermos livremente, cada vez mais livremente e ao mesmo tempo responsavelmente aquilo que somos, para então podermos manter esses compromissos com essas grandes decisões que geram então capitalização do melhor em nós. E sabemos que essa capitalização do melhor em nós então deve necessariamente também ativar, e é outra coisa que eu gostava de reforçar aqui, as dimensões da congruência interna das várias dimensões que podemos associar ao nosso ser. E nós sabemos que as dimensões típicas tradicionais que nós tendemos a associar ao nosso ser podem variar imenso de acordo com os ensinamentos que a gente considera, mas que há 4 dimensões mais ou menos estáveis e constantes ao longo de várias perspectivas e de saberes ao longo da história da humanidade, que são a dimensão do corpo, a dimensão das emoções, a dimensão da mente e a dimensão da alma/espírito, se quisermos agregar nestes 4.
certo? Que também tem uma associação natural aos 4 elementos, que também encontramos isso repercutido nos pares de funções psicológicas, por exemplo, na psicologia analítica de Carl Jung, e podemos encontrar nos ensinamentos, por exemplo, xamânicos, podemos encontrar até numa simples bússola de orientação, certo? Em termos de associações simbólicas. Isto só para dar-te assim um enquadramento de como podes aplicar o princípio da transferência para ativares, e então podes entrar, se quiseres, na pesquisa de outras transmissões que eu já fiz e colocar-me alguma questão, se quiseres que eu te esclareça. E já agora vou aproveitar para partilhar, que ainda não o fiz, vou aproveitar para partilhar aqui o meu e-mail, caso queiras enviar alguma questão associada a isso mesmo. E então vou partilhar aqui o meu e-mail, Júlio, em comentários, @juliobarroco.com. Vamos lá ver se eu escrever aqui só com uma mão consigo escrever bem, e parece que sim. E então essas 4 dimensões o que nos permitem fazer então é percebermos se estamos de facto a lidar de uma forma integral, uma forma congruente com a totalidade daquilo que somos e daquilo que são os nossos requisitos para que as decisões que tomamos sejam de facto efetivas, e que, entre aspas, quando puxemos a manta da vida numa direção, não destapemos outras partes, as extremidades, não é? Devemos ter uma manta que seja suficientemente ampla para nos considerarmos. E se considerarmos estas dimensões que tendem a abarcar a totalidade da natureza humana, mesmo de forma muito genérica, se tivermos isso em conta no tipo de decisões que tomamos, então vai ser muito mais fácil não termos aquela sensação que estamos a puxar a manta para tapar a cabeça e destapamos os pés e vice-versa. Sentimos que a manta tem tamanho suficiente. A manta dessa decisão ou dessas decisões que vamos reiterar todos os dias tem o tamanho suficiente para que tragam a gratificação e a realização plena que procuramos, que no fundo é uma realização win-win, também na dimensão interna, em que sentimos que ganhamos por fora, em termos de resultados manifestos e visíveis, porque já sentimos que ganhamos por dentro, em termos daquilo que é o nosso próprio estado e a sensação, a nossa intuição de que estamos a fazer a coisa certa da maneira certa e que estamos a libertar então aquele extra que precisamos sem comprometer um outro extra, para que não seja uma espécie de jogo de soma nula, se conheces o termo, em que as peças, na realidade, não houve ganho de valor real, houve apenas transferência de umas situações para as outras e perderam-se equilíbrios que eram importantes para se conseguir, eventualmente, conquistas que depois acabam por não valer a pena. E então, como eu te disse no início, ou disse há pouco nesta transmissão, eu tenho aqui um sistema que eu penso que possa ser extremamente útil. Mais uma vez eu convido-te a colocares a tua questão ou deixares o teu comentário. Se quiseres que haja algum tipo de enriquecimento aqui durante a transmissão que eu possa dar-te já. E obviamente, melhor ainda, se todos nós que estamos aqui e aqueles que ainda poderão ver a transmissão depois, pudermos assistir e pudermos então ganhar com essa questão que vemos aqui formulada e saber que de alguma forma conseguimos transferir alguma coisa que precisamos a partir dessa mesma questão. Portanto, vê como é importante a tua participação também nesse sentido. Porque numa qualquer cronologia este vídeo pode aparecer e alguém vê um comentário que pode ser exatamente a resposta à questão que tinha ou ao desafio que se deparava para tomar essa grande decisão. Certo? E nós sabemos que hoje em dia, no mundo do desenvolvimento humano, o que não falta são suportes sobre todo o tipo de perspectivas que podem ajudar-nos a tomar inclusive melhores decisões, mas o que pode ser raro é ver uma abertura, um diálogo interativo, ou pode não ser tão comum ainda, é ver essa capacidade de interatividade a acontecer e que nos permite então ter uma devolução, qualquer reflexo, depois mais tarde podemos usar precisamente para ajustar a nossa perspectiva e estarmos a conseguir aceder a alguém que partilhou isso, à nossa visão sobre isso e àquilo que podemos alcançar a partir disso. Feito este parênteses, então eu vou trazer o sistema que eu tenho aqui, o sistema muito breve de síntese daquela que eu considero que é uma perspectiva que funciona para tomares grandes decisões propositadas, grandes decisões baseadas no propósito, grandes decisões que libertam cada vez mais da expressão autêntica de quem és, nos contextos onde te incluas, sejam mais na tua vida dita pessoal, individual ou na tua vida dita profissional de serviço.
E, portanto, a primeira etapa, já falámos sobre ela no início, já trouxe essa situação, e é a etapa do centramento. Eu acho que é absolutamente indispensável, tenho vindo a reforçar esta ideia ao longo das várias transmissões, porque eu acho mesmo absolutamente indispensável, que é a ideia do centramento, e fizemos uma prática de centramento há minutos atrás, aqui, e pudemos, penso eu, experienciar, sentir o quão importante pode ser para nos deixar na condição, no estado biopsíquico em que temos a possibilidade de capitalizar o melhor que somos, nesse preciso momento, no aqui e no agora, para não perdermos a ponte entre o que queremos alcançar e o ponto onde estamos. E o que melhor podemos fazer para ativar nesse preciso momento. E então esta é a etapa número 1, é uma etapa que pode ser muito curta, mas as etapas podem se sobrepor e, portanto, é muito curta na ativação concreta, real, aqui no agora. Pode ser 1 minuto a respirar fundo, pode ser o suficiente para te colocar de uma forma que funciona para ti e que é relativamente eficiente e prática, sem entrar em grandes aprofundamentos que podes necessitar, mas que nesse momento já te coloca num patamar bastante superior àquele que poderias estar no teu dia, se a tua atenção estivesse mais dispersa, mais superficial, a seres solicitado por diversas prioridades, tarefas que tenhas para fazer, interações, etc. Sabemos como é fácil que isso aconteça hoje em dia no nosso mundo, nos nossos locais de trabalho, ou mesmo que estejamos em teletrabalho. Sabemos que vivemos num mundo em que as notificações e as distrações abundam e, portanto, esse passo ao centramento é aquele passo que vai mesmo garantir que temos essa base necessária para darmos então o melhor apor a esse processo a que chamamos de tomada de grandes decisões propositadas. Segunda etapa, ou segundo passo, se quiseres. Contemplação/reflexão. Esta etapa da contemplação/reflexão é uma irmã natural da primeira. É a irmã natural em que fizemos uma espécie de assentamento interno na primeira etapa e agora na segunda etapa vamos fazer uma espécie de assentamento do interno para o externo. Se quiseres unir os dois, em que vamos então tentar perceber as cartas que temos em cima da mesa para podermos então considerar essa decisão como ela nos pede, grande ou pequena. Para podermos então, agora que já tivemos condição de reparar na nuance, nesse eventual aparente grão de areia, mas que revisitado e alojado, armazenado um dia após o outro, nos vai de facto alavancar a alturas que até agora nunca alcançámos, e quando lá chegarmos vai ficar tão claro o efeito irreversível dessa benese que é revisitarmos e recomprometermos com o nosso melhor. Portanto, a passo da contemplação e reflexão dessas possibilidades, dá-nos então essa possibilidade de ver os elementos que vamos precisar. E o terceiro passo, ou terceira etapa, é a etapa, o passo de um sistema que eu chamo o movimento estratégico a partir do método Nossas. Vou anotar aqui esse método Nossas, que é o método que eu vou passar a explicar a seguir. Ora, portanto, só para não ficar nenhuma dúvida a respeito. Então este método Nossas basicamente é o quê? É um acrónimo. Se quiseres, é uma alavanca, um atalho para nos recordarmos de tocar em alguns botões-chave para garantirmos que estamos a fazer aquilo que eu chamo de movimento estratégico. A entrada em movimentação de energia que vai conduzir à execução. Então, primeira letra do método Nossa, necessidades. Necessidades, obviamente, que se nos vemos na contingência de tomar decisões, se achamos que são grandes decisões, então é porque há de facto necessidades que estão por trás, no singular ou no plural. Essas necessidades, então, devem ser enquadradas por nós. Quais é que são as necessidades da expressão criativa autêntica de quem somos que estão ali a ser solicitadas nesse processo de tomada de decisão? Quais é que são os contornos dessas necessidades? Consigo definir isso? Preciso de ajuda de alguém para me ajudar a entender melhor as minhas necessidades? Tenho que fazer algum tipo de investigação adicional? Vou falar com um perito ou com alguém com conhecimento na área? Com alguém que já passou pela mesma situação, que superou? O que é que eu vou fazer? E esta é a primeira letra do acrónimo, nossa. Segunda letra, o O, obviamente, vai traduzir-se em objetivos. Portanto, eu já estou na posse
da informação sobre aquelas que são as minhas necessidades, então mais facilmente eu sou capaz de converter essas mesmas necessidades em objetivos ou, fazendo aqui uma outra nuance, eu sou capaz de estabelecer objetivos que vão me permitir ativar o caminho para chegar às minhas necessidades. É para isso que servem os objetivos. E então eu posso socorrer dos vários métodos que existem para estabelecimento de objetivos. Há vários métodos. O método mais conhecido ainda será o método SMART, que é um método que diz que os objetivos são específicos, que são mensuráveis, que são atingíveis, que são temporizados, que são realizáveis e que têm um horizonte final definido. Eu espero não me ter enganado aqui na descrição muito sumária e muito rápida do acrónimo. Tu depois podes ver se quiseres, porque não é um método que eu costumo utilizar, um método SMART, mas sei que é um método que está no conhecimento de muita gente. Portanto, podes ir utilizar esse método e partilha antes esse método do que outros métodos que eu prefiro, que estão reservados para o tipo de oferta. Este método do SMART é um método que vais encontrar muito facilmente informação para poderes colocar em movimento. E, portanto, é o melhor método para oferecer aqui num contexto universal, parece-me a mim. Neste momento, pelo menos. Terceiro ponto. O S é o primeiro S. O S dos sujeitos. E o S dos sujeitos introduz aqui uma dimensão que me parece importante, que é a dimensão de não pensarmos apenas em nós, em termos daquilo que são as nossas focalizações e incluirmos os outros que são decisivos de uma forma mais direta ou mais indireta no nosso movimento estratégico para maximizarmos, para otimizarmos as possibilidades que, de facto, essas decisões sejam sustentadas no tempo e, se possível, reforçadas até pela participação dessas outras pessoas que estejam envolvidas de uma forma mais direta ou indireta. Nem que seja, e pode acontecer, nem que seja para gerir o risco de interferirem negativamente naqueles que são os nossos objetivos. E para isso, obviamente, temos de ter aqui uma medida de consideração das pessoas envolvidas, do quão aderentes ou quão facilitadoras elas podem ser, em termos da expressão autêntica de quem somos. E, portanto, isto, obviamente, todas estas dimensões destes passos carecem de um desenvolvimento teu, de um desenvolvimento nosso, para que possam verdadeiramente, então, desenvolver esse movimento estratégico. Mas eu penso que tens aqui já alguns apontadores que podes usar para ir mais além alguma coisa, como sempre. Volto a repetir, é só perguntares. Quarta letra. Segundo S, soluções. O S das soluções. Em que então, ok, já temos uma delineação mais ou menos completa, ainda que muito simples, mas fluida, do que é que está aqui em causa no nosso movimento estratégico. Então vamos começar a prever, eventualmente através de uma tempestade de ideias ou de uma troca com uma pessoa da nossa confiança, ou até na nossa própria prática de diário, ao final do dia, no nosso journaling, na escrita, no nosso caderno, no nosso diário, ou qualquer outra prática que nos faça então ativar de uma forma mais específica aqui a componente da reflexão, que agora conhece aqui uma outra nuance, porque estamos a pensar em fazer um movimento estratégico, que é que soluções, possibilidades eu posso, de facto, ativar aqui, que me conduz, naturalmente, ao passo 5, que é o passo das ativações, é o A final. E tem o Szinho junto ao A final para simbolizar o plural. Ativações, muito dificilmente pode ser para ser uma verdadeira grande decisão que vai, então, alavancar a nossa capacidade de capitalizar tudo aquilo que vai fazer a diferença, para podermos ter decisões sustentadas no tempo, grandes decisões que se tornem grandes realizações. Então fazemos essas ativações, procuramos mesmo manter essas ativações acionáveis, mesmo acionáveis. A capacidade de, mais volto a repetir, mais dias do que o contrário, fazermos nem que seja um grãozinho de areia. E esse grãozinho depois pode ir crescendo. Pode tornar-se uma pedrinha, pode tornar-se eventualmente uma pedra de maiores dimensões que o nosso músculo do exercício da prática recorrente e deliberada consciente, então já é capaz. Já é capaz de fazer isso com essa virtuosismo, essa virtuosidade, esse virtuosismo, se preferires, desse processo reiterado uma vez após a outra. E então essas ativações
podem mesmo precisar que sejamos mesmo muito responsáveis. E eu gosto de ir ao ponto de, quando tomo uma decisão, coloco na agenda. Coloco na agenda, coloco na lista de tarefas. Marco um compromisso, meto um alarme. Defino um compromisso com alguém, com um lugar, ou faço uma comunicação pública se for apropriado, em termos de partilhar com outras pessoas além da minha própria esfera. Não necessariamente pública na definição mais lata da palavra pública, embora possa acontecer. O inventor Thomas Edison fazia isso. O inventor Thomas Edison chamava uma conferência de imprensa para anunciar uma invenção que ele achava que estava com um grau de avanço que lhe dava uma fiabilidade aproximada de que poderia funcionar, mas ao mesmo tempo que ele sabia que precisava daquele extra de se comprometer publicamente para dar aquele esforço adicional para assegurar que era concluída essa mesma invenção. E, portanto, escolhe quais é que são os métodos de ativação que, ao mesmo tempo, não te pressionam indevidamente e te alavancam e te ajudam a ir mais além. Porque nós já sabemos o que é que acontece. Nós sabemos que só se fizermos algo, independentemente de ser ou não aquilo que o resto do mundo acha que deve ser feito, mas temos de fazer algo que nós sabemos que deve ser feito, tem de ser feito, deve ser feito, se queremos de facto viver a nossa vida. E não quer dizer que não falhemos, não quer dizer que não caiamos do cavalo, entre aspas, mas o que quer dizer é que temos essa noção e então podemos nos permitir algumas falhas e podemos levantar-nos depois de cairmos e eventualmente até renascer das cinzas, dependendo das dificuldades que nos tenham feito parar. E nós sabemos que podem acontecer vários fossos na vida que nos fazem suspender a marcha. Ocorre-me agora aqui um outro livro de um grande autor que eu gosto imenso. Estou a ver aqui um livro dele mesmo atrás de mim, vou-lhe tocar? Já toquei. O livro O Ponto Morto, de Seth Godin. O título original é The Deep. The Deep, que é o fosso. A tradução que fizeram para português de Portugal foi O Ponto Morto. E então, Seth Godin fala-nos. Fala-nos então sobre o ponto morto, ou o fosso, ou aquilo que também podemos chamar de travessia no deserto, para ser aquilo que ele chama o melhor do mundo. Com uma definição muito específica de melhor do mundo, que é sabermos ocupar uma categoria singular que só nós possamos ocupar. E o que é que será mais propositado do que isto? Eu penso que não há muitas coisas muito mais propositadas do que isto, que este conceito expressa desta forma. É um livro muito pequeno, menos de 100 páginas. Não sei se neste momento não está esgotado em termos de edição em papel, para ti que possa estar aqui em Portugal, perdão. Mas podes encontrar este livro online se fizer sentido então aprofundares a transição do ponto 4 para o ponto 5, que eu sinto que faz sentido agora mencionar, portanto menciono, com este pequeno livro. E então chegamos aqui ao final do nosso movimento estratégico. Ao final em termos da sua estrutura conceptual, claro que sim. E então ainda nos faltam dois outros passos. E o quarto passo, ou a quarta etapa, é a etapa da maturação. É das etapas mais sacrificadas, hoje em dia, na minha opinião, num mundo de aviário em que nós vivemos, em que a aceleração artificial dos processos está na ordem do dia. Evidentemente, eu considero que em termos de vivência do propósito é das coisas mais perversas que pode haver e essa perversidade é crescente com a importância e a magnitude daquilo que há para realizar. Portanto, quanto maior a magnitude e a importância daquilo que há para realizar, mais importante é esta etapa número 4 da maturação. Nem sequer lhe devo chamar um passo. Mas se precisamos de introduzir de facto isto pela primeira vez, pode ser mais útil pensarmos nisto como um passo do que como uma etapa. Porque a etapa dá uma ideia mais distendida no tempo, que nos possa eventualmente desanimar, e ao passo que o passo, passa a redundância, dá-nos então no mínimo essa predisposição para experimentarmos. E de facto o que eu te posso dizer é que se provares o valor, a qualidade que a maturação te pode devolver, não vais querer outra coisa, salvo seja. Porque vais começar a perceber os poderes que essa maturação liberta em ti, vais começar a ter uma capacidade natural para viveres numa espécie de contraciclo com a intranquilidade, o stress,
graça nos dias de hoje e vais perceber como a capacidade que tens de depois pôr o pé no acelerador e levares nos momentos decisivos em que isso é verdadeiramente importante para a linha da frente o melhor da tua energia, o melhor da tua capacidade decisiva e de fazeres cortes, perfurações, rasgos de avanço, de inovação, de criatividade mais ou menos radicais face àquilo que a média daquilo que é o contexto em que vivemos está habituada, vais ver como não vais querer outra coisa se te habituares a esta etapa da maturação. O segredo é, como diria um professor que eu aprecio bastante, o Sr. Kabaleb, o segredo é não nos eternizarmos nas etapas também, que é basicamente aquela situação em que nos enraizamos tanto, desenvolvemos tanto, aprofundamos tanto, que entretanto para voltarmos à tona, não temos assim tanta vontade de voltar à tona porque nos habituámos a viver numa dimensão dessas profundidades que por si só já é intrinsecamente bastante satisfatória. Mas a vida tem os seus próprios mecanismos de nos fazer voltar à tona e claro, estou a pensar um pouco também no percurso que tem sido o meu caminhar, na minha busca de proficiência e de competência nesta área do desenvolvimento humano, e a vida ajuda-nos, de facto, a sermos capazes, então, de entrar na etapa final, na etapa número 5, que é a etapa da renovação. E então que essas grandes decisões que nós vamos tomando e que vão passando pelas suas várias etapas, naquele movimento ondulado que respeita os ciclos, as fases de desenvolvimento que lá estão, codificadas nessas grandes decisões, e que obviamente são um reflexo do nosso próprio desenvolvimento, das nossas próprias etapas de desenvolvimento. Então, nesta etapa número 5, a renovação, nós sabemos que a mudança é a lei da vida. A transformação está ao virar da esquina. E quando nós pensamos que, de facto, as coisas têm um determinado curso, a vida pode nos convidar a que haja outro. E mesmo que esse convite não seja imprevisto, porque às vezes não é, já sabemos que faz parte daquilo que é esperado de nós. Faz parte daquilo que é esperado de nós. A vida é uma constante mudança, nada se perde, tudo se transforma, como dizia o Sr. Lavoisier. E nós, então, ao considerarmos o processo desta forma, na minha opinião, temos a capacidade de ativar todo o espectro das grandes decisões. Temos a capacidade de estar prontos para o macro, ser imensamente proficientes no macro quando ele aparece, mas sabendo que o macro faz... A preparação para o macro faz de muitos micros. Na verdade, há macros... Nós não conseguimos fazer relações e estabelecer relações de causa e efeito diretas na vida, porque a vida é muito complexa, mas nós sabemos que se fazemos a nossa parte recorrentemente, todos os dias, um bocadinho, um grão de areia atrás do outro, como dizia Agostinho da Silva, se fores pessoa para os pequenos momentos, sê-lo-ás para os grandes. Sê-lo-ás para os grandes. É precisamente a ideia que eu quero defender aqui nesta transmissão. Eu espero que tenha valido a pena. Não sei se tens mais alguma questão. Esta foi a transmissão número 88. Sim, esse número que na sabedoria ancestral, em algumas correntes, é considerado número mestre. Noutras não tanto. Noutras não é considerado que apenas os 3 primeiros pares de dígitos equivalentes é que são os números mestres. Eu gosto de acreditar que também é número mestre. Prefiro ter mais números mestres do que menos, mas enfim, é uma preferência pessoal. E este número aponta-nos precisamente para a capacidade de construir lenta e pacientemente até à consumação final. Portanto, eu deixo-te com esta ideia. Se queres de facto reiterar e reforçar e consumar grandes decisões, constrói lenta e pacientemente até que elas alcancem o seu cume. Sim. Namasté. Ou, traduzindo o que esta expressão significa, caso não saibas, o sagrado que há em mim saúda o sagrado que há em ti. Desejo-te um excelente final de dia, ou de serão, se for o caso, em termos do teu fuso horário. Um excelente fim de semana e que sejas cada vez mais aquilo que és. Próxima semana vai ser a última semana antes das férias, sim. E vamos continuar o nosso trabalho ou cocriação, sim. De pormos cada vez mais na linha da frente da vida, a expressão autêntica de quem somos, juntos, aqui, nessa cocriação. Obrigado por tudo.
Até breve. Bom fim de semana.